Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus ele vai falar aqui a respeito do reino dos céus. E ele utiliza 3 comparações em relação ao reino dos céus. Ele usa 3 comparações em relação ao reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como uma pérola preciosa. O reino dos céus é como uma rede cheia de peixes. Para nós compreendermos o que Jesus está querendo ensinar aqui, vamos primeiro entender o que é o reino dos céus. Jesus, quando ele veio, ele pregou sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. De modo bem resumido, nós podemos chamar aqui o reino dos céus, o reino de Deus, como o lugar onde Deus reina. O lugar onde os céus reinam. Onde as forças do alto reinam. Na época dos judeus, acreditava-se que este reinado era algo que estava intimamente ligado, com a forma como era gerida ali a nação de Israel. E aos poucos Jesus vai mostrando que o reino dos céus, antes disso, está no interior. Pois onde Deus reina, ali está o seu reino, ali está o reinado, o reino dos céus. Isto é, se há em Rosário Oeste, podemos dizer assim, um católico que viva com completude os mandamentos de Deus e a vontade de Deus, nós podemos dizer que naquele católico está presente todo o reino dos céus. Ali está todo o reino dos céus presente. É interessante, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela meditava a respeito da Eucaristia, no momento em que ela havia comungado, ela teve uma visão, e naquela visão, todo o céu a rodeava em torno a ela, e adorava Jesus que estava no interior dela. Jesus que naquele momento da Sagrada Comunhão, estava manifestando o seu reinado. Então Jesus está falando aqui do reino dos céus, do lugar onde Ele reina. Em outras palavras, Ele está querendo nos mostrar como nós chegamos a este reinado, como teremos este coração todo para Deus. É este itinerário que Jesus está querendo nos mostrar. E para bem ficar claro, a primeira leitura e o Salmo nos mostra justamente isso. Vejam só, na primeira leitura é Salomão que diante de Deus pede a sabedoria. Ao invés das coisas do mundo, das riquezas, de um longo período de reinado, ele pede a Deus sabedoria. O que é essa sabedoria? O que é este dom da sabedoria? A sabedoria, meus queridos irmãos, dom do Espírito Santo, como nós bem aprendemos, é nada mais, nada menos do que ter sabor, gosto, ardor pelas coisas do alto. O dom da sabedoria, nós podemos entender da seguinte forma: é aquele dom que nos torna capazes de ter em nós os mesmos movimentos que tem no coração de Deus. É quando a virtude, ou melhor dizendo, é quando a virtude da caridade chega ao seu ponto alto, ponto máximo. A virtude da caridade se desabrocha em sabedoria. Tanto é que os santos padres, eles sempre vão fazer a comparação ali das virtudes cardeais com as virtudes teologais, e cada um deles com os 7 dons do Espírito Santo, porque cada um, sendo elevado ao seu grau maior, chega a um dom do Espírito Santo, e é a caridade que chega a esse dom maior
da sabedoria. Então, se nós queremos entender aqui a sabedoria, temos que olhar para a caridade. A caridade, o amor, nos leva a querer nos parecer com aquele que amamos. Agora, quando este amor chega ao máximo, é quando nós realmente nos unimos com aquele que amamos, e não há nenhuma diferença entre o amor que há em nós e o amor que há naquele que amamos, entre a repulsa que há em nós e a repulsa que há naquele que nós amamos. Há verdadeiramente um só coração e uma só alma. Este é o dom da sabedoria. Salomão pede isso. Vejam, o lugar onde Deus reina, dom da sabedoria, olha como as coisas vão se ajuntando, vão caminhando para uma mesma direção. No Salmo, nós vemos este dom da caridade. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. E aí diz o salmista, olha só: Senhor, é esta a parte que eu escolhi por minha herança. O que eu escolhi por minha herança? São os bens, são as riquezas, são as posses? Não. 2 pontos. Observar vossas palavras. Vejam, olha só, o amor presente ali no coração do salmista, ao escrever aquilo ali. A lei de vossa boca para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. O teu querer é o meu querer, Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. A alegria em fazer aquilo que alegra a Deus. Veja, nós estamos falando aqui de um coração que está buscando amar a Deus com uma totalidade, que está procurando se configurar a Jesus, se configurar a Deus. Um coração, em outras palavras, que caminhando neste itinerário da caridade, do amor a Deus, chegou ao seu ponto máximo. E nós podemos dizer que ali está então o reino dos céus, onde Deus reina. O que tornou isso capaz? O amor. Na segunda leitura, nós vemos, como diz o próprio São Paulo, aqueles que Deus predestinou, também chamou, aos que chamou, também tornou justos, e aos que tornou justos, também glorificou. Em outras palavras, não é por força própria, não é por esforço próprio, é tudo graça de Deus. Ele vai, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem o faz justo, é Ele quem glorifica, é Ele quem conduz. O amor, né? Nós somente amamos se aquilo ali atraiu o nosso coração. Então Deus nos cativa primeiro, para assim então atraídos, nós irmos até Ele, neste caminho de amor. O caminho dos céus, meus queridos irmãos, é um caminho de amor. O caminho dos céus, o caminho dos santos, né? Se nós queremos entender aqui, o que é ser santo, é alguém que amou a Deus. Por isso, é que nós vemos a respeito do mandamento, ou quando nós vamos olhar ali o Deuteronômio, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Tudo aqui então para nós entendermos, olhando aqui essas leituras, para entendermos o que é o reino dos céus, para entendermos do que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Ele está utilizando aqui então o termo reino dos céus, o lugar onde Deus reina. Aquele coração que, inflamado de amor, não tem outro desejo senão os desejos do céu, não tem outro querer senão o querer do céu. E aí Jesus então conta as suas 3 parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo.
O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Vamos ficar aqui apenas com essas duas histórias. A terceira, ela tem ligação com essas duas, mas ela também vai ter ligação com aquilo que Jesus vai dizer depois. Então vamos ficar apenas com essas duas, porque o evangelho de hoje ele é bastante rico, dá para nós meditarmos sobre várias realidades. Eu queria aqui apenas pegar a realidade do reino dos céus, a partir dessas duas comparações que Jesus faz, sobre a pérola preciosa, sobre o tesouro escondido. Nessas duas realidades, o resultado final é que aquela pessoa adquire o tesouro que tanto buscou. O reino dos céus, ou seja, é como aquela pessoa que buscou aquele tesouro e encontrou aquele tesouro. O fim de tudo, então, meus queridos irmãos, é de nós nos unirmos a este tesouro. O amor conduz a isso. Então, olhando aqui o exemplo do reino do céu, Jesus está dizendo o seguinte: ora, vocês vão chegar, né? Olhando aqui esse exemplo, existe um caminho, que no final, se vocês trilharem este caminho, vocês chegarão ao reino dos céus, vocês adquirirão este tesouro. E qual é este caminho que Jesus mostra? Ele utiliza os dois exemplos, mas vamos notar aqui algumas coisinhas, porque para que isso aconteça, é necessária, lógico, em primeiro, a graça de Deus, mas há algo humano ali presente. Podemos dizer aqui que há três partidas, três caminhos que o ser humano três idas que o ser humano deve buscar. Olhemos atentamente. Jesus diz: um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido. E vamos olhar o outro. O reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas, quando encontra uma de grande valor. Em ambas as coisas, antes da pessoa encontrar o tesouro, ela estava buscando. Antes dela encontrar a pérola preciosa, ela estava buscando. É uma coisa que está passando despercebida aqui, mas há. Como alguém vai encontrar um tesouro escondido no campo, padre, se ele não cavucou em cada canto daquele campo, até que aquele tesouro seja revelado a ele? Como aquela pessoa encontrou a pérola preciosa, se ela antes não saiu de loja em loja para buscar aquele valor, aquela pérola preciosa, se não fez minuciosamente a busca? Caminhava pela fé. Vejam, elas buscavam tesouro, e ainda que ela não havia visto ainda aquele tesouro, ela continuava e perseverava naquela busca. Em ambos, eles não viram o tesouro ainda. A primeira busca é essa. Eles sabiam, no coração, que existia um tesouro, que existia uma pérola preciosa. Porque ouviram falar desse tesouro, porque ouviram falar dessa pérola preciosa. Mas eles não tinham visto. Acreditavam nas histórias dos antigos, daqueles que antes dele haviam encontrado, dos relatos passados de gerações para gerações, e ali eles se apoiavam. Convido vocês depois para ler a carta aos Hebreus, acho que é Hebreus 12 ou 11, não lembro agora, em que vai falar a respeito da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A primeira ida, a ida às escuras. Podemos aqui imaginar, nós temos aqui, quando a gente olha aqui, é uma frase só, né? Dá a sensação de que foi rapidão. Ele chegou, cavucou lá, nossa, achei um tesouro, vou esconder aqui, vou lá vender as coisas e pronto. Mas será que foi isso? Será que essa busca não durou semanas, meses, anos? Dia após dia, todos os dias cavucando um lugar,
procurando o tesouro. Dia após dia, sabendo de relatos, olha, tenho uma pérola de grande valor naquela cidade, vou fazer uma empreitada para ir até lá. Chega, não é a pérola, e procura de cidade em cidade. Em ambas as coisas, meus queridos irmãos, nós vemos uma perseverança. Nós vemos uma perseverança. Perseverança mesmo que às escuras. Não esqueçamos disso. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós deixamos de buscar a Deus porque não sentimos. Não sentimos aquele calafrio. Não temos aquela certeza absoluta, não vimos o tesouro. E o Senhor nos convida a ir, mesmo que às escuras. O Senhor nos convida a ir. É bonito nós notarmos. Vejam, meus queridos irmãos, Jesus diz no Evangelho: quem procura, encontra. Aquele que bate, abrir-se-á. Nosso Senhor está querendo nos chamar a isso. Muitas vezes nós não recebemos as graças do alto, muitas vezes nós não crescemos neste amor de Deus, porque falta em nós essa busca. A gente espera primeiro alguém aparecer e mostrar para nós o tesouro, abertamente, para a gente começar a buscar esse tesouro. Só que este, meus queridos irmãos, é o segundo passo. O primeiro passo acontece no interior. Quando nós sabemos, quando nós percebemos que há um tesouro ali, ainda que às escuras, ainda que na dúvida, ainda que sem receber nenhum incentivo. E Deus, que não nos deixa sem recompensa, Deus, Ele então recompensa aqueles que o buscam. E naquela primeira busca então, eles encontram. Valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada dedicação. Encontrei a pérola preciosa, encontrei o tesouro escondido. A primeira busca, ela foi revelada. Achei o que havia procurado. Mas, meus queridos irmãos, existe um segundo caminho. Pois aquele tesouro é valioso. Aquela pérola é valiosa. E o segundo caminho, já não um caminho às escuras, mas às claras, porém um caminho também doloroso. Pois enquanto o primeiro caminho exigia um esforço e uma renúncia, até encontrar aquela pérola de grande valor, o segundo caminho exigirá também uma renúncia, para desapegar-se dos outros valores e ter aquele valor, e ter aquela pérola, e ter aquele tesouro. O segundo caminho então, também é doloroso, porque ao olhar para aquele tesouro, que é o reino dos céus, a alma vê que para tê-lo é necessário desapegar-se de tudo, largar todos os seus apegos, todos os seus amores. E aí já é o segundo caminho, o caminho onde ela volta para as suas coisas. Para quê? Para desfazer-se delas. Volta para as suas realidades, para os seus apegos, para desfazer-se de cada um deles. E então ela começa esse caminho de renúncia. Renuncia a um, renuncia a outra coisa, até renunciar a tudo. E ela faz isso com o coração doloroso, pois é apegado, mas ao mesmo tempo alegre, por ver o que está para vir. E aí então, após esse desapego, a alma vai para a terceira ida. A ida para assim então, já toda desapegada dos bens, ver esse tesouro, unir-se a esse tesouro, ver Deus reinando em si. O reino de Deus
acontecendo em seu coração. Meus queridos irmãos, Jesus está mostrando aqui para nós o itinerário de nossa vida. Jesus está mostrando para nós qual é o caminho para nós irmos ao céu. São 3 idas. O reino dos céus é um tesouro. O caminho para nós nos tornarmos santos são 3 idas. A primeira ida, a primeira partida, é a de nós entendermos que existe sim um grande tesouro, e é de nós fazermos os nossos esforços. E onde eu vou fazer esse esforço, Padre? Pergunto a vocês. Vocês têm rezado quantos minutos? Quantas horas por dia? Quais são as práticas de devoção que vocês têm feito? Têm procurado participar das santas missas com mais frequência? Porque estes, meus queridos irmãos, são os campos onde nós podemos encontrar o tesouro escondido. Qual é o tempo que você tem gastado nas redes sociais? Qual é o tempo que você tem gastado na oração? Qual é o tempo que você tem gastado procurando o site de notícias? Qual é o tempo que você tem gastado estudando a sua fé? Nós não vamos encontrar o tesouro escondido se nós não gastarmos tempo cavucando neste campo que é a igreja, nas coisas que a igreja nos oferece. Precisamos então, nessa primeira ida, aprofundarmos em nossa vida de oração, gastarmos mais tempo. Então, se você não tem o costume de rezar o texto todos os dias, comece hoje a rezar o texto todos os dias. Se você não tem o costume de, ler a Bíblia, comece hoje a ler pelo menos o Evangelho do dia. Se você já reza o terço, faça o propósito de rezar o rosário. Não pare, meus queridos irmãos, não fique nessa mesquinhez, porque senão você nunca vai encontrar o tesouro escondido. Não foi do dia para a noite que foram encontradas os tesouros e as pérolas escondidas, os santos. Foi uma busca que durou tempo, durou suor. É necessário então que nós que nós separemos o maior tempo para Deus, na vida de oração e também no estudo em relação às coisas de Deus. Essa é a primeira busca. Uma vez feita essa busca, a partir do momento que isso começa a se tornar um hábito no coração da pessoa, ela começa a sentir cada vez mais que esse tesouro está perto, esse tesouro se revela. E ao mesmo tempo, ela começa a trilhar um outro caminho, porque à medida que ela vai aprofundando na vida de oração, e à medida que ela vai aprofundando nos estudos a respeito das coisas de fé, ela percebe que há algo nela que não está em sintonia com aquilo que ela está rezando, que não está em sintonia com aquilo que ela está estudando. Ela percebe que ela precisa fazer renúncias, porque ela vê que na sua vida existem coisas que ela faz que são contrárias aos mandamentos da lei de Deus. Existem coisas que ela faz que são contrárias com aquilo que pede a igreja. Existem coisas que o próprio Senhor a revela na oração, que demonstra o quão distante ela está de Jesus, e ela precisa fazer renúncias. E essa é a segunda ida. Mas, meus queridos irmãos, creiamos que após essas 2 idas, a de irmos dedicando-nos a Deus, e a de nos desapegarmos daquilo que nos separa de Deus, vamos experimentando aos poucos a alegria do reino dos céus em nós. Meus queridos irmãos, nesta leitura de hoje, onde Jesus fala a respeito daquilo que foi o resumo da vida dos santos, todos eles, se nós formos olhar aqui a biografia da vida dos santos, nós vamos encontrar essa história sendo mostrada na vida deles. Alguém que uma vez
cativado por Cristo, não teve receio de se esforçar por Cristo e de gastar tempo com Cristo, e através disso descobrir o quanto em si havia de destoante da vida de Cristo, a disposição de renunciar a tudo para ter a Cristo e a alegria de pertencê-lo, de tê-lo dentro de si. É assim, meus queridos irmãos, que nós iremos para o céu. O tempo que Deus nos dá hoje, meus queridos irmãos, é fruto de sua grande misericórdia. Não percamos tempo. Somente chega ao céu quem deixou o reino dos céus reinar. Quem deixou Deus reinar dentro de si. Somente entra no céu aquele que encontrou o tesouro escondido, aquele que encontrou a pérola escondida. O Senhor está nos convidando a todos. O reino dos céus está aí, em algum tesouro escondido na sua vida, em algum campo escondido, está aí, em algum lugar, numa pérola preciosa. Se você não levantar a bunda da cadeira, não agora que eu estou dizendo de modo figurativo, e colocar a mão na massa, você não vai ter esse reino dos céus. O Senhor quer nos convidar a todos, Ele nos chama a todos, Ele nos conduz a todos para irmos a Deus. E a grande tristeza do coração de Jesus é vermos as pessoas tão hipnotizadas por outras pérolas e por outros tesouros, que nem mesmo aos campos vão buscar, que nem mesmo aos lugares vão procurar. E assim então, permanece escondido, em meio a este mundo, as coisas do alto. Que o Senhor nos dê, melhor dizendo, que o Senhor cative novamente o nosso coração. E essas verdades hoje ensinadas possa aprofundar ao fundo, bem no fundo de nossa alma, de modo a entendermos o que devemos fazer a partir de hoje, para que Cristo reine em nós, para que nos tornemos santos, para que sejamos dignos do reino dos céus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.